Gramas dos contos, trazendo contos dos velhos continentes. Aliás, todos são velhos, né? Das velhas culturas dos antigos conhecedores da vida. Então, estou aqui com um livro das Contos Chineses, de Antônio Daniel Abreu, que é uma joia. Eu tenho lido bastante. Especialmente nesses tempos em que uma pequena nuvem cinza, né, passa pela nossa história e pela nossa vida, pequenas crises pessoais, comunitárias, nacionais, internacionais. É sempre bom lembrar que lá atrás existem muitos povos que já passaram por todos os tormentos que o ser humano pode passar e que construíram histórias maravilhosas que podem servir de inspiração, né? Superação, alimento e encontro com os demais. Contar histórias sempre foi a arte do encontro. Então, nesse momento, vamos evocar aqui a China e trazer um conto chinês. Vamos pedir para o Guto colocar uma música de fundo e vamos contar uma história chinesa. Aproveite para acender uma velhinha aqui para todas aquelas almas generosas que deixaram imagens inspiradoras para a nossa vida. Quando eu penso que o papel foi inventado na China e que em 174 a.C. já havia literatura escrita na China, é impressionante, não é? Pensar que esses povos têm tanta história para contar. E essa especialmente eu gosto muito, porque é uma história de busca de identidade, de propósito. É o flautista celestial. A história do flautista celestial. Dizem que no sopé da montanha dos 5 dedos vivia um pescador que gostava tanto da música que ele ouvia no bosque e que soava entre as árvores, que ele resolveu fazer uma flauta de bambu para tentar imitar aquele som. E ele passava horas com sua flauta de bambu, depois que pescava, e trazia o peixe para casa. E tentando encontrar uma afinidade melodiosa. E que ele era tão fino na sua flauta, que os sons que ele emitia eram muito mais melodiosos que o cantar do pássaro papa-figos, do trinado do tordo e do gorjeio da cotovia. Era muito, muito especial. E um dia ele estava à beira do mar, tocando sua flauta, quando o rei dragão dos mares do sul resolveu fazer um banquete para os seus imortais, justamente para celebrar o aniversário do filho dele, que fazia 8 anos. E estavam eles, né, o rei dragão com a sua veste esplendorosa, né, de ouro e pedras preciosas, o seu cinturão de jade, né, e todos os seus mais importantes convidados, vestidos em gala, né, com uma taça, celebrando o aniversário do filho dele, quando ele ouviu ao longe a flauta do flautista
celestial. E todos ficaram tão embevecidos que as flautas caíram de suas, perdão, que as taças caíram de suas mãos. E eles começavam a buscar de onde vinha aquele som, até que alguém disse: ah, é o flautista celestial que está tocando aí à beira-mar. O rei imediatamente perguntou: como faço para trazê-lo aqui para o palácio? Evidentemente, o palácio do rei dos mares do sul era um palácio de luxo. O flautista entrou e o rei disse: mas o que você faz na vida? Ele disse: eu sou um pescador. Mas onde é que você aprendeu a tocar essa flauta? Ah, eu aprendi com o gorjeio dos pássaros e o sussurrar das folhas da floresta. O rei ficou completamente alucinado. Você precisa ficar aqui para ensinar o meu filho a tocar essa flauta. E foi assim que o pescador ficou anos e anos ensinando o menino a tocar a flauta. E quando o menino já estava bem ensaiadinho, treinadinho, ele sentiu muita saudade de casa. E resolveu pedir para o rei dos dragões deixá-lo ir de volta para casa. E o rei disse: mas eu não quero que você vá sem uma grande recompensa. Peça ao meu filho para que leve você ao salão dos tesouros, onde você pode escolher o que você quiser para levar para casa. O flautista achou muito inesperado, mas ficou muito contente e foi para o salão dos tesouros, onde havia muitas joias, muitas pedras preciosas, diamantes, rubis, esmeraldas. E havia também coisas com fios de ouro, de prata. E também havia um cesto de vime e uma capa de chuva de junco. Isso o pescador gostou. Olha, que bom, uma capa de chuva de junco, assim eu posso pescar em dia de chuvas, e um cesto de vime redondo que eu posso trazer meus peixes depois de pescados. Para mim esses presentes são suficientes. E foi correndo contar para o rei, que ele ficava muito agradecido com os presentes. O rei disse: meu filho, mas as joias preciosas, você não quer levar nenhuma? Não, porque isso, mesmo que eu troque por algumas coisas, não vão durar para sempre. Mas o cesto de vime vai me ajudar para sempre. E a capa vai durar muito tempo. Eu quero essas duas coisas. E saiu contente, colocando sua flauta na cintura, o cesto do outro lado e vestindo a capa de junco. E partiu. E passou de volta a pescar. E quando ele colocou o primeiro peixe naquele cesto de vime, ele descobriu que o cesto de vime era mágico. Cada vez que ele punha um peixe, o cesto se enchia imediatamente de peixes. Ele falou: que coisa maravilhosa! E levava cestos e cestos de peixe para distribuir para toda a aldeia. E ele percebeu também que quando ele punha a capa de chuva, a capa não só o protegia da chuva, como a chuva parava, até que ele conseguisse pescar. E quando ele terminava de pescar, voltava a chover, ele vestia a capa e ia para casa. Que maravilha! Eu ganhei um cesto mágico e uma capa de chuva mágica. E cada vez ele ficava mais feliz tocando sua flauta, ele se sentia tão bem-aventurado que um dia ele resolveu subir o topo da montanha de 5 dedos para tocar toda a sua gratidão pela vida em direção às estrelas
em direção ao ar, às nuvens, aos bosques e aos animais, aos rios, aos mares e todas as criaturas vivas da terra, para que pudessem sentir o som maravilhoso da abundância.